pessoal, estou gravidíssima e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse sonho que eu estou vivendo. Então, pessoal, eu e meu marido a gente estava tentando e quando eu vi aquele teste dando positivo pela primeira vez na minha vida, gente, foi inesquecível. Para vocês terem noção, eu abracei a moça que estava responsável pelo exame de sangue de farmácia e primeiro eu fiquei sem reação. Depois eu fiquei muito feliz mesmo. E depois eu comecei a chorar, mas foi de emoção. E logo em seguida comecei a ligar para minha mãe, a contar. E lógico, eu fui contar pro meu marido. E eu queria mesmo fazer uma surpresa para ele, presencial, mas como eu estava a caminho do trabalho e aquela emoção tomou conta de mim, eu não aguentei e mandei mensagem para ele contando que eu não aguentei esperar chegar em casa. Mas foi um dos momentos assim muito significante. Eu lembro que eu sempre pensava no que eu ia sentir quando eu tivesse esse momento, né? E era exatamente o que eu estava imaginando como seria. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças, sentimentos, tudo o que eu, mãe de primeira viagem, tô sentindo. Eu tô de 7 meses e vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa mudança tão significativa na nossa vida. E tem coisas na gravidez que ninguém te conta até você viver, não é mesmo, gente? Então, para começar, vou falar uma aqui que é clichê, mas que aconteceu comigo. A primeira é: você vai sentir medo de tudo. Gente, isso é clichê, mas é muito real. Você vai sentir medo de morrer, você vai sentir medo de acontecer alguma coisa com o bebê, você vai ter medo de tudo, de todos. Você vai realmente cultivar esse medo que em mim já era existente. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa e na gravidez isso intensificou bem mais. A segunda é a culpa. Muita gente diz que as mães sentem culpa o tempo todo na gestação, na maternidade, e também isso é muito real, gente. Você vai sentir culpa por comer muito, por comer pouco. Você já vai sentir culpa, pensando se você vai ser uma boa mãe ou não. E isso começa realmente, gente, na gestação, e isso é muito real. As mães se sentem culpa o tempo todo e comigo isso não foi diferente na gestação. No comecinho, eu comecei a me sentir mal por querer comer tudo, por ficar muito deitada e o tempo todo a gente está se culpando. E a terceira, tirando a parte emocional, uma das partes mais lindas, sem dúvidas, da gestação é quando você ouve o coração do seu bebê pela primeira vez. Gente, isso não tem explicação. Não tem palavras que definem o quão maravilhoso é esse momento. Você sentir ele chutar pela primeira vez, isso tudo é muito gostoso de sentir. É, é aquele momento que você pensa e fala, cara, tem um pedaço de amor aqui dentro, crescendo dentro de mim. E esse pedaço já tem um coração batendo, já chuta você. É maravilhoso, gente. Realmente é tudo perfeito, assim. Não tem explicações mesmo. Não tem palavras que definem quão importante é esse momento. É só você sentir mesmo e fazer cada momento fazer valer a pena, porque é assim, gente, coisas únicas que você só tem que ser sentida, vivida. E quando você monta um enxoval, aquilo também é maravilhoso. Você monta o quartinho, escolhe o tema.
é maravilhoso, gente. É realmente é uma das partes mais emocionantes da gravidez. E aí você ouve o coração bater pela primeira vez, você sente o chute, você monta um enxoval. Isso é realmente junto com o parto, o momento de você ver o seu bebê pela primeira vez, é uma das partes mais emocionantes da gravidez, com certeza. E sobre a minha rotina na gestação, ela mudou e tem mudado bastante. Como eu disse, eu tô de 7 meses e eu era uma pessoa ativa, sempre fazia caminhada e academia. E desde que eu descobri a gravidez, eu fiquei um pouco mais reclusa, quis ficar mais deitada. Uma vez ou outra eu fazia uma caminhada aqui com meu marido, ou outra ali, mas não tão ativa quanto antes, o que é bem normal também na gestação com muitas grávidas, né? E, como eu disse, eu senti bastante culpa por isso, mas eu entendi que isso é uma fase. Isso foi uma fase que eu tô vivendo, que logo, logo eu vou ser ativa novamente, né? Só que agora com um propósito maior. E voltando para a parte emocional, eu comi bastante durante a gravidez e não aloprei, não fui de comer o Deus e o mundo, mas tive dias que eu queria comer muitas coisas e outras nem tanto, mas eu senti vontade de comer bastante coisas. Miojo foi uma delas. Tive esses desejos, de chocolate e outros dias era salgado, mas eu sempre comendo o que eu comia antes, que é bastante verdura, proteína, e mas isso também mudou um pouquinho, porque comecei a comer um pouco mais de besteira, mas com moderação. Isso tudo é normal também. Seu corpo ele está passando por várias mudanças e tem uma pessoinha, né, a mais na barriga que tá querendo comer junto com você. Então, tudo que você come vai para o bebê. Por isso que é importante a gente manter a alimentação também saudável. Mas a parte de querer comer doces, salgados, é perfeitamente normal. Por isso que eu me culpei, mas não me culpei tanto, porque eu sei que isso faz parte da gravidez. São os hormônios, né, que fazem a gente ter esse misto de sensações dentro da gente. E depois que eu botei na minha cabeça que isso é perfeitamente normal, eu parei de me culpar. E, gente, com essa parte toda emocional que a gravidez tem, é importante a gente ter uma rede de apoio. Eu, graças a Deus, eu tive o meu marido, a minha mãe, que estão me ajudando tanto emocionalmente quanto financeiramente. E graças a Deus eu tive essa rede de apoio boa, que quem não tem é muito difícil passar por essa fase sozinha, porque a gravidez é um misto de mudanças, tanto emocional quanto financeiramente. E é sempre bom a gente ter alguém, né, do nosso lado, acompanhando você nos exames, no pré-natal, para conseguir ajudar você a passar por essa fase que é delicada, né, gente? Que a gente sabe que não é só flores, né? Mas que exige muito da mãe também, do pai com certeza, mas muito mais da mãe. E a rede de apoio que eu falo também é bom você ter tanto na sua família quanto na família do seu companheiro, que eu também tive sorte, graças a Deus, dos dois lados. E isso tudo fica mais leve para você viver essa fase que é linda, mas que também tem a parte que a gente tem que lidar, né, gente? Que é o pré-natal, saber se tá tudo bem com o bebê, montar o enxoval e as mudanças hormonais que a gente tem, mudança no corpo. Então, isso tudo é muito importante a gente ter sempre alguém de confiança do nosso lado para suportar isso. Não suportar, que eu falo, mas para a gente viver essa fase mais linda ainda, da melhor maneira possível.
E é isso, eh, eu tô aprendendo ainda, vou aprender muito mais, com certeza, mas acho que ser mãe de primeira viagem é isso, uma mistura de medo, de amor ao mesmo tempo, e você tem que entender que tem um serzinho dentro de você que vai depender de você e do seu marido para sempre. Então, é linda a maternidade, eu tô amando, e era o meu sonho, e é maravilhoso estar passando por isso com o melhor companheiro possível, com, com a minha mãe por perto, minha irmã, minha avó e toda a minha família por perto para estar presenciando esse sonho que eu sempre tive vontade de ter. E é isso. Eu estou amando cada momento e foi melhor do que eu imaginei nos meus sonhos. E a maternidade é isso, gente. É um misto de sensações. E se você também é mãezinha de primeira viagem, se você já foi mãe e você quer ter novamente, fiquem por aqui, comentem, compartilhem, curtem, porque com certeza eu vou falar mais sobre esse assunto aqui, né? Que eu vou estar aprendendo bastante. Então vai ser bom compartilhar com vocês sobre isso.